Olha esse dado, gente. Quase 50% dos usuários de IA que reportam problemas de saúde mental estão usando o ChatGPT para suporte terapêutico. A ferramenta de inteligência artificial que ganhou o mundo promete facilitar a vida de estudantes, profissionais e até o dia a dia de qualquer pessoa com informações. Mas afinal, como funciona essa tecnologia que conversa como se fosse um ser humano? Às vezes até assusta um pouco, né? Quais os cuidados que nós precisamos ter, com essa ferramenta? Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio especialistas. A psicóloga Rosália Moreira. Boa tarde, Rosália. E também o diretor de tecnologia, Ferdinando Kuhn. Eles vão explicar melhor para a gente como que a comunicação com o ChatGPT pode ser realmente útil e principalmente saudável. Participe aí com a gente, você de casa, tem alguma dúvida? Você não conhece o ChatGPT? Fale tudo que a gente quer saber aí, o que você pensa sobre essa ferramenta. O nosso contato você já tem aí, 34 99897 1000. Boa tarde. Boa tarde. Rosália, obrigada pela presença. Ferdinando, obrigada pela presença. Nós que agradecemos. E é isso, Para começar, Ferdinando, eu vou te pedir para você explicar para o pessoal de casa o que é ChatGPT. Na verdade, por que essa tecnologia, essa inteligência artificial surgiu? Perfeito. É importante citar, que a inteligência artificial não vem de hoje, Sim. Há anos ela está aí no meio acadêmico, Então agora a gente está vendo se despontar, essa acessibilidade muito maior, se tornando popular, mas principalmente por conta de um novo modelo de inteligência artificial que surgiu, que é a inteligência artificial generativa, que a gente chama dos LLMs, E o ChatGPT é uma dessas soluções que se utiliza da inteligência artificial generativa. Então ela popularizou muito, exatamente por conta dessa acessibilidade, essa facilidade no manuseio, porque antes eram usadas mais por pesquisadores ou por profissionais muito sêniores, sim. No mercado, e ela, diferente disso, ela vem para facilitar mesmo, para ter esse uso. Só que as pessoas se confundem muito, porque pensam que é um humano respondendo do outro lado, ficam surpresas, e chegam a pensar que ela pensa para responder essa pergunta. Vamos colocar aqui, Ferdinando. Parece, não parece? Dá exatamente essa sensação. Não é, Rosália? Exatamente. Parece, gente. Às vezes assusta. Sem dúvida nenhuma, dá essa sensação. Quem nunca começou a preencher uma palavra, tipo bom dia, escreveu bom e aí completou o dia, ou boa noite, Você escreve o boa e aí completa o boa noite. A inteligência artificial generativa, ela funciona parecido com isso. Só que é um autocompletar muito grande, com grandes volumes de dados. Então ali é matemática pura, é estatística pura, que é ter a capacidade de prever qual é a próxima palavra, qual que é a próxima frase, ter a capacidade de prever qual que é a melhor resposta eu dar para sua pergunta, mas nem sempre é a melhor resposta. Isso aí que a gente quer, falar muito sobre isso hoje aqui no Você, porque assim, primeiro vou servir para vocês, A gente está aqui com essa mesa linda, preparada aí, especialmente para vocês. Obrigada. Você aceita um café, um suco? Obrigada, não. Não, obrigada. Você, Obrigado, Ferdinando? satisfeito. Meu Deus do céu, olha só. Mas então, primeiramente, você explicou pra gente o que é o ChatGPT, inteligência artificial em si, e eu fui pesquisar, começou em 2022, ou seja, é muito jovem, Você, Rosália, na sua experiência como psicóloga, que com certeza atende muitas pessoas, o que você tem visto em relação a essa inteligência artificial? Bom, eu acho que uma coisa importante, que é igual o nosso amigo Ferdinando estava falando, assim, já existe há mais tempo, mas hoje, principalmente, eu acho que tem uma questão que é muito importante, e eu acho que é de senso comum, O mundo está adoecido, As pessoas hoje estão cada vez mais adoecidas. E, por outro lado, a acessibilidade à terapia, ela não é tão grande quanto deveria. O Estado ele não consegue hoje oferecer conforme a gente gostaria, Saúde mental deveria estar cada vez mais em pauta, deveria ser realmente acessível a todo mundo. Eu até falo isso muito durante as minhas sessões, que não é vendendo meu peixe, muito pelo contrário, eu acho de verdade que terapia deveria ser acessível para todo mundo. E aí, de repente, a IA está aí para isso. ela está o tempo inteiro, né? Ela está onipresente. Ela tá disponível, exatamente. Agora,
que esse disponível é saudável ou não. Exatamente. Você que vai poder dizer pra gente aí. A gente estava ali fora conversando e falando exatamente sobre isso, né? Da questão também das pessoas saberem perguntar, saberem usar essa ferramenta. E aí é outra questão que a gente precisa levantar também. Então, Ferdinando, ótima essa fala da Rosália, porque como é que o ChatGPT, por exemplo, aprende a responder? Ele tem uma informação ao vivo, tempo integral? Como é que funciona isso? Existem algumas técnicas, né, na computação que a gente usa para espelhar o que seria o funcionamento do cérebro humano. E uma delas é as redes neurais, né? Que basicamente é um monte de informação se cruzando, se conectando, né? E aí o ChatGPT, a inteligência artificial generativa mesmo, ela pega essas palavras que a gente mandou a uma pergunta, por exemplo, transforma isso em vetores, matemática pura, né? Cruza todos esses dados, lê um grande volume de dados e ela é capaz, entre aspas, de aprender qualquer coisa. Né, que você dá para ela. Só que não quer dizer que ela vai ter empatia, não quer dizer que ela vai pegar as nuances, os detalhes do humano. E ela pode inventar a resposta também ou não? Pegar trocadas? Sem dúvida nenhuma. É só parar para pensar qual que é o objetivo primordial dessas ferramentas. É que você volte a consultá-las. Se ela quer que você volte a consultá-las, muitas das vezes ela não vai te dar a resposta, a melhor resposta, ela vai te dar a resposta que mais te agrada. Olha e aí só tá um ponto importante risco disso. Gente, isso é muito perigoso, porque ela vai querer agradar o tempo inteiro, né? Principalmente se eu não trago um contexto para conversa. Ontem eu estava conversando aí com a minha esposa sobre isso, né? Depende do jeito que a gente usa, a gente estava conversando ali atrás também. Se eu não dou um contexto, e se eu não chamo ela para uma reflexão, se eu também não peço para ela criticar, e eu me deixo disponível para a crítica, ela vai querer me agradar, ela vai querer me bajular. Olha só, nós vamos fazer uma pausa rapidinho aqui na nossa entrevista, mas fica aí com isso na cabeça, ela vai querer agradar e bajular, e nem sempre é o melhor, né? Exatamente. E hoje no programa estamos discutindo a relação entre os cuidados com a saúde mental e a tecnologia. E o Tarcísio Duarte e a Lorena Soares conversaram com algumas pessoas sobre esse assunto nas ruas. Vamos conferir o que elas estão falando? Você usa o ChatGPT? Bastante. Com quais funções? Com qual objetivo? Mais para estudos mesmo. Às vezes alguma dúvida, algumas ajudas para poder estudar mesmo. E ajuda de fato? Olha, sim, mas tem que tomar cuidado, porque às vezes ele dá a resposta errada. Qual dúvida que pinta assim quando você está utilizando de fato? Qual dúvida? É mais em questão da matéria mesmo, quando às vezes o professor explica e você não está entendendo, às vezes você joga no chat, me explique de uma forma mais simples, mais didática, como é tal coisa. Aí ele explica. Em alguma vez você percebeu que era uma cilada, que não estava dando certo ou que não estava sendo útil? Mas em questão de quando a gente pede ajuda em atividade. Aí às vezes ele dá errado, a gente vai estudando, né, e vai comparando um pouco com as respostas que ele dá, e aí percebia que tinha umas que estava bem controversa. Como poderia utilizar o chat de uma forma mais eficiente para os estudos? Olha só, vou passar essa pergunta aqui para os nossos especialistas, né, Ferdinando? Como que ela pode usar aí de uma forma mais séria e, claro, útil para ela? Exatamente. Se ela estiver logada na plataforma, né, acessando, ele já está aprendendo um pouco sobre ela. Ele está entendendo um pouco o perfil dela, se ela é mais de exata, se ela é mais de humanas. Ele está entendendo o contexto profissional dela, o contexto dela como estudante. Ele entende tudo isso. Porém, é sempre importante você brifar o ChatGPT, por exemplo, qualquer prompt que você for fazer, qualquer comando que você for dar entrada, o que exatamente você espera dele. Então, se eu estou querendo aprender uma matéria de matemática, eu posso falar para ele, haja como um professor de matemática, com uma excelente didática, ou com uma boa didática, né? Eu sou um aluno de tal nível, ou de tal ensino superior, ensino de graduação. Você brifar, você dar um contexto maior para a ferramenta, vai ajudar muito a obter o melhor resultado. Nossa, olha só, haja como um professor de matemática. Me assusta um pouquinho isso, né, Rosália? Age, ele vai lá e faz o trabalho, né? E Rosália, você que trabalha aí com essa questão do emocional, da mente das pessoas, principalmente para os adolescentes. Não vou falar só os adolescentes, mas principalmente
é bem perigoso, né? Tem que tomar um cuidado para não exagerar. Eu acho que é importante a gente pensar, Tati, que a IA, ela traz respostas, né? A terapia vai fazer você refletir, né? E uma coisa interessante, existem alguns estudos, inclusive recentes, que eles mostram que, assim, algumas pessoas estão diminuindo um pouco aquela sensação de solidão. Porque quando elas precisam conversar com alguém, elas vão lá e tem esse bate-papo, né, com o ChatGPT. Mas está aumentando a dependência da ferramenta, né? E aí, assim, é bom a gente parar para pensar um pouco melhor sobre essa questão, porque, ok, pode até diminuir aquele desconforto emocional que você está naquele momento, aquela aflição, aquela angústia, mas está resolvendo? Está indo na causa? Sabe, está gerando transformação nessa pessoa? E aí, independente de ser para adolescente, se a gente for pensar em termos de vício, de dependência, isso é extremamente perigoso, né? Ainda mais pensando que está tendo um adulto ali, né, um acompanhamento em relação a essa questão, mas também em relação à saúde mental. A reportagem anterior aí falou, né, sobre a questão dos acidentes e ter essas nuances aí psicológicas. Em tudo, gente, né? O nosso emocional, ele está presente em tudo. Então, a gente está vendo agressividade onde não tinha agressividade, né? A gente está vendo medo, desespero, as pessoas bloqueando, enfim. Então, por isso que a gente tem que ter uma atenção um pouco maior. E aí, será mesmo que vai ser a tecnologia que vai resolver isso completamente? Então, isso é importante, né? Até fazer um alerta de que não, como vocês disseram, a tecnologia passa uma informação, mas ela não resolve o problema, ela não tem empatia. Por exemplo, a gente fazendo, né, muitas matérias aí sobre o assunto, e eu me deparei com um depoimento de uma pessoa que disse que ela faz terapia com o ChatGPT e que ela também faz DR, né? Que é quando tá ali com o namorado ou com a namorada, discutindo a relação. Para saber a resposta perfeita? Meu Deus! Você já sabia que as pessoas estão fazendo isso? Como lidar com isso, meu Deus? Uma das coisas que a gente estava falando ali fora também é exatamente isso, né? De que deveria ser uma ferramenta para complementar, para somar, né? E poderia ser riquíssima. Só que além dessa questão de que as pessoas não estão sabendo como usar, vem essa ideia que é para substituir, né? E ela não substitui. Não tem esse toque humano, né? Ok, a gente acredita que vai ser treinada para isso, né? Existem, inclusive, alguns estudos recentes, inclusive, de grandes revistas aí da área da saúde, que já tem robôs, né, treinados especificamente, por exemplo, um grupo de emagrecimento, mas que ainda assim existe acompanhamento de um terapeuta, porque se tiver alguma situação ali que o ChatGPT pode dar falar alguma besteira, né? Eu tô com uma ideação suicida, por exemplo. O ChatGPT pode falar, dorme que passa. Um exemplo, né, Entendi. gente? Como a gente viu casos muito mais sérios do que isso, porque ela pega respostas às vezes práticas que estão ali no banco de dados, né? Então pode ser exatamente muito perigoso. E aí esses estudos que tem hoje recente tem um humano ali para falar, opa, peraí, não, nesse caso aqui convém fazer tal coisa, e uma orientação que seja realmente mais sensata e né? saudável, né? E Ferdinando, a gente está falando aqui de ChatGPT bastante, mas a gente tem outros, né? Outras inteligências, como por exemplo no nosso celular, né? Já tem ali, né? No WhatsApp, logo quando você abre, tem ou de um ou de outro, né? Das marcas e operadoras. Então, assim, a gente não é só o ChatGPT, né? Existem hoje várias inteligências, né? Sem dúvida nenhuma. Nessa categoria de inteligência artificial e generativa, a gente tem milhares de soluções, né? O ChatGPT é a mais popular entre elas. E também a gente tem diversos modelos. Então o próprio ChatGPT, por exemplo, a gente tem uma versão agora dele 5.0, que ela trabalha um pouco diferente do modelo anterior, que é o 4.5, o 4.0. E ela já está trabalhando, inclusive tratando algumas questões relacionadas à saúde mental, ela está com algumas melhorias nesse sentido, mas de novo, não quer dizer jamais que ela vai substituir
o ser humano. Mas, sem dúvida nenhuma, o ChatGPT é o mais comum, mais popular, e dentro dele tem diversos modelos. Até um detalhe lá sobre o estudo da jovem, né? Lá dentro também, na hora de você mandar um comando, você tem vários modelos que você pode selecionar, que dependendo da tarefa que você vai pedir para ele fazer, um modelo é melhor que o outro. Exemplo, eu trabalho com programação. Sim. Um modelo do ChatGPT, às vezes mini, que é mais especialista, que é menos generalista, trabalha melhor com cálculo, com matemática, ele é melhor para responder assuntos referentes a código, a programação. E outra é melhor para responder assuntos referentes a coisas mais generalistas. Por isso, às vezes as pessoas estão tão ligadas no chat, tem alguma ferramenta que seja mais propícia para o que ela está procurando, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, vamos lá às ruas, né? Porque a Lorena Soares e o Tarso Duarte fizeram aí, né? Conversaram com o pessoal. Vamos saber mais o que eles estão pensando e falando sobre essa tecnologia. Eu acho que para a saúde mental, igual você estava falando, a gente tem que saber muito como pergunta. Tipo assim, como eu posso lidar com as minhas emoções? Eu acho que ele saberia te dar uma resposta que não seria, como eu vou dizer, que vai te levar para um mau pensamento, sabe? Então a gente tem que saber muito como usar o chat, como perguntar. E não ser de qualquer jeito, que aí ele pode te dar uma resposta de ajuda. É isso aí, né? Nós vamos fazer mais uma pausa rapidinho aqui na entrevista e daqui a pouco a gente volta a falar sobre essa tecnologia, ChatGPT, inteligência artificial. Fica com a gente, não sai daí não. A tecnologia e os cuidados com a saúde mental. Vamos conferir mais um depoimento sobre o assunto. Para a saúde mental, você acha que é útil? Eu acho que não. Por quê? Não sei. Tipo assim, é porque eu nunca usei, né? Eu uso mais para estudo. Mas eu não sei se é muito eficiente para saúde mental, essas coisas. Acho que não. Não sei se é certeiro, porque às vezes você pede um conselho de alguma coisa, aí você espera uma coisa, o chat fala outra, ou às vezes o chat fala o que você quer escutar. Não acho que seja certeiro tanto, não. Será que em alguns casos ele seria útil? Nesse sentido? Talvez. Não sei. Em quais casos o chat seria útil para a saúde mental? Olha só, em quais casos? Rosália, vou deixar isso, vou bater a bola aí para você. Tá bom, vamos responder lá. A nossa amiga. Que legal. Você sabe que enquanto ela estava falando, eu lembrei de uma frase famosa dentro da psicologia do Jung, que fala o seguinte: saiba todas as teorias, domine todas as técnicas, mas na frente de um humano seja apenas outro humano. E talvez essa capacidade, né, a inteligência artificial jamais vai ter. Né? Exatamente porque ela não tem consciência, ela tenta, através de algumas palavras, demonstrar empatia, mas essa questão dos valores, né? E outra questão, né, a gente fica pensando, ela pode até, essa escuta que só o humano tem, né, mas ela pode até trazer essas informações e aí poderia ser útil, né, mas ela tem algumas questões que ela não tem como avaliar, então aquelas que não são ditas, né? Então o seu tom de voz, o seu comportamento, porque tem paciente que fala uma coisa, mas na verdade você percebe que ele está sentindo outra, e isso só olhar, só observação ali clínica que pode perceber. Mas ok, tem algumas questões que aí seriam do complementar, que é questão mesmo de autoconhecimento, por exemplo. Se eu quero saber uma dica, o que eu posso fazer para não procrastinar? Então essas questões que podem ser mais superficiais, mas ao mesmo tempo, né, pode me trazer um alívio. Né? Então, o que eu posso fazer, por exemplo, para eu tentar dormir melhor? E aí é interessante que quando a gente faz essas buscas, no finalzinho, a maioria, né, do chat ali, do bate-papo, eles falam, se não funcionar, busque a ajuda de um profissional, de um especialista. Sim. Né? Então, assim, se for essas questões mais generalistas que a gente estava comentando, pode ser útil, sim. É claro que, eu tenho uma depressão. O ChatGPT, ele foi feito para um diagnóstico,
né? E um tratamento desse diagnóstico. Isso aí, por exemplo, um remédio, né? Não pode nunca, porque primeiro que é de cada pessoa, né? É único, você tem que ser analisado. Então, são alguns cuidados que precisa se tomar, principalmente nessas consultas feitas pela saúde. E né? seria um retrocesso, né? Porque Exatamente. a gente pensar assim, há tanto que a gente tem lutado para mostrar o quanto que cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. E aí, de repente, você começa a resolver tudo pelo chat. É a mesma coisa, eu quebrei minha perna, eu vou resolver nessa conversa com o chat GPT? O que eu posso fazer? Ou eu vou procurar um médico para, de fato, fazer um tratamento que seja, né, o adequado. Então, é pensar da mesma maneira, né? A nossa saúde mental, ela precisa de cuidado que seja especializado. Exatamente. Você estava falando aqui, né, Ferdinando, sobre o RAG, né? E aí eu fiquei, assim, realmente impressionada, que é um especialista e já é diferente do chat GPT, né? Exatamente. O chat GPT, a maioria dessas inteligências artificiais generativas, elas têm um grande volume de dados que ela analisa, então ela fica generalista. Sim. Ela é boa, um pouquinho boa em vários assuntos, né? Já diferente do RAG, que é algo especialista. Você dá uma base de dados ou dá conteúdo para ela muito mais denso e ela fica especialista, ela fica muito boa em fazer aquilo. Muitas das vezes essas bases, por exemplo, são usadas para auxiliar o médico num estudo do exame, né, um exame de imagem. Muitas das vezes hoje já tem inteligência artificial que é capaz de analisar volumes muito grandes de imagens, raio-x, exames de imagem em geral e às vezes pegar o que poderia passar imperceptível pelo olho humano. E nós temos mais participação aí da rua. Vamos ver aí, Tarso Duarte trouxe pra gente, pessoal, o que acha aí da inteligência artificial. Eu converso muito com o chat, não só em questão de faculdade. Às vezes eu converso outros assuntos com ele. Às vezes, eu já até pedi pro chat tirar tarô pra mim. Então, assim, eu acho que quando a gente quer uma conversa mais profunda e a gente vai pedir essa opinião pro chat, eu acho que ele tem um potencial para ajudar. Porque ele te ajuda muito a pensar, sabe? Trazer à tona uns pensamentos que talvez vão te ajudar na hora a aliviar uma ansiedade ou alguma coisa que você está sentindo ali e que você foi aliviar com ele, sabe? Procurar a resposta por ele. Eu acho que a gente tem que saber usar, saber dar o comando, assim, e entender que apesar do chat estar ali como um suporte, ele não é, enfim, não é um psicólogo, não é um psiquiatra ali que é o profissional que realmente vai te ajudar com isso, mas eu acho que ele é mais um alívio momentâneo, sabe? Olha que legal, né? Então, assim, é usar com responsabilidade. Ela trouxe pra gente isso, né? Que ela vai lá, pergunta, sim, mas ela tá atenta também ao limite, né? Esse limite que é importante. E Ferdinando, no caso, por exemplo, né, quando a gente vai falar com o chat e com essas outras tecnologias que você trouxe aqui também pra gente hoje, a gente precisa estar muito ligado nas fake news, né? Porque a gente fala muito de fake news, mas o chat também tem, né? Também. Ele tem falhas, principalmente em conversas mais longas, onde ele se perde um pouco nesse contexto, né? Eu fico me refletindo, né? Refletindo bastante como profissional da tecnologia, o porquê que as pessoas muitas das vezes estão procurando um robô para responder elas no lugar de um humano, né? E aí eu acho que a gente estava conversando ali atrás sobre isso, né? Sobre toda essa revolução que a gente está vivendo na inteligência artificial. Essa primeira onda vai substituir os robôs, as inteligências artificiais vão substituir muitos humanos que estão trabalhando como robôs, que estão vivendo como robôs. Então, talvez, né, lógico que não é somente isso, acessibilidade, tarde da noite, a questão do valor, né, muitas vezes usa o chat GPT achando que está substituindo uma terapia porque está mais acessível, uma série de problemas que a gente tem no Brasil, né, principalmente, mas também muitas das vezes porque não vai encontrar um humano do outro lado, né? E esse fator humano não tem como substituir. Gostei desse pensamento e vou trazer aqui para a Rosália, por que essa busca, né, de um robô, como o Ferdinando falou, e não um humano? O que está acontecendo? Porque esse é um sintoma da nossa sociedade, né, atual. As pessoas hoje querem respostas rápidas. Eu brinco muito que são as pílulas mágicas. Então, se eu pudesse uma pílula mágica para emagrecer, para ficar rica, né, para ficar saudável, seria perfeito. Então, as pessoas hoje estão buscando isso cada vez mais, acessibilidade e imediatismo, né? Então, eu quero aquilo que vai me curar agora.
E às vezes não, a terapia ela é um processo. É um processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, evolução, transformação. E ela não vai acontecer assim, de uma hora para outra, e as pessoas não querem esperar. E às vezes, na maioria das vezes, a inteligência artificial vem com essa ideia de que agora eu tenho a resposta. Em segundos, né? 3 segundos ela já consegue formular aí uma resposta. Mas é de fato aquilo que eu preciso, aquilo que eu busco, ou é só algo que é superficial? Eu tenho visto, né, observado, a gente vai observando ao nosso redor sobre a questão dos pais que estão criando os filhos nesta geração. Parabéns a vocês aí, porque desafio. É um desafio. Eles têm muita informação, né, e tudo, ou no chat, enfim, né, são várias as ferramentas. Como que os pais, né, podem fazer para equilibrar isso aí? A primeira coisa é não se culpar, né, porque pensar que realmente... Eu falo que é o mal do século, ao mesmo tempo que veio para trazer facilidade para a gente, né? Não é ir na contramão, muito pelo contrário, a gente é usar ao nosso favor, igual a gente estava dizendo, né? Mas saber usar, né? Então, assim, principalmente com criança, com adolescente, é ter essa visão ali presente o tempo inteiro, porque senão tem muitos pais também, Tati, criando através, né, dessas inteligências. Através do chat GPT? Exatamente, tem muito, tanto que tem muita pergunta, Jesus, o que fazer amado. com meus filhos, né? Já tive paciente de falar, olha, eu comecei a usar para saber, meu filho não estou sabendo lidar com tal questão, então como que eu posso fazer? Então, orientação, né? Tem muitas pessoas buscando, mas de fato também é um desafio, sim, né? Poder, até que ponto, né? A que limite em relação a essa questão e a exposição também, até quanto, a gente estava falando disso também, né? Do quanto que hoje dá medo também, você pensar que uma criança hoje, nós éramos bobinhos, né, gente? Nossa, inocentes. Porque, nós não tínhamos acesso a tanta informação. Então, de repente, sabendo que há essa questão, a gente tem que ficar com um olhar aí um pouco mais atento em relação a isso também. Sim. Tem uma pergunta aqui que chegou do pessoal de casa, a nossa telespectadora, ela dizendo o seguinte: eu consegui resolver um probleminha conjugal com a ajuda do chat. Foi muito bom, parece até mesmo estar conversando com o humano. Olha isso, né? Tá vendo? Às vezes, aí é essa questão do pontual, né? Se for para aquela questão específica, ela pode trazer, sim, né, muitos benefícios aí, vamos dizer. Talvez a longo prazo é que seja mais preocupante, né? Pensar que eu sempre depender e achar que a solução está ali, né? Por isso que eu falo, para complementar, para somar, ok. Né? Então não é que seja um monstro, né? Não vamos pintar aqui que então o chat GPT com certeza não pode. É útil. É muito útil, traz muitos benefícios. Igual ela falou, desde que seja um uso responsável, né? Tem que ter uma autorresponsabilidade aí. A Eliane, Ferdinando, eu tenho o Zap do chat GPT e uso muito tanto para dúvidas quanto para conselhos. Eu acho que é a questão do comando, né? É o comando certo que vai definir. É isso? A resposta mais adequada, né? Mas não quer dizer que é a melhor resposta ou que substitui um profissional. Se eu fosse exemplificar isso, Sim. A gente viu ali uma reportagem sobre a dança, né? Eu posso ensinar um robô com inteligência artificial a dançar, mas ele não vai sentir a dança. Olha que isso. Coisas que são diferentes. Ele não vai ter a emoção, Exato. né? A gente falou muito nesse bate-papo, nesse café, que é pelo menos o suquinho vocês tomaram, né, gente? Olha, tá uma delícia. E tá uma delícia, realmente. Mas a gente falou muito sobre empatia, sobre emoção, sobre cuidado, né? E eu acho que é isso, né? É a gente ter esse cuidado e usar com responsabilidade. Como você disse, não é um monstro. Exatamente. Pode ser o nosso aliado. Exatamente. Pode ser um grande amigo, pode ajudar, amigo no sentido de apoiar nas tarefas, pode aumentar demais a sua produtividade. É uma ferramenta. É uma ferramenta complementar. Se as pessoas entenderem que é uma ferramenta para somar, vai empoderar muito os humanos. Ai, muito obrigada, gente. Olha, Rosália, obrigada pela participação aqui, viu? Obrigada a você também. Obrigado, uma honra. Deus abençoe vocês e que a gente, né, possa ter conseguido passar um pouquinho pro pessoal de casa, né, de como usar essa ferramenta de forma útil e saudável, não é isso?